Olá, meus amores, olha nós aqui de novo, te encontrei mais uma vez e claro que eu tô super feliz. A gente já se conhece um pouquinho, né, de tanto conversar aqui no curso, você com certeza já me conhece do canal e eu quero te dizer mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu espero muito conseguir esclarecer muitas dúvidas na sua cabeça, te dar orientações preciosas de acordo com a minha vivência. Nesse módulo, gente, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o cio, né, das cadelas e das gatinhas. Isso é um assunto bem importante, as pessoas têm bastante dúvida como que funciona, quando começa, qual o primeiro cio, né? Por que acontece aquele comportamento diferente, elas ficam meio estranhas, como que você pode estar evitando que elas cruzem, tudo isso a gente vai conversar aqui, então fica comigo, vamos embora começar. Primeiro a gente vai falar sobre o cio das cadelas, tá? O primeiro cio das cadelinhas se inicia geralmente aos 6 meses de idade, mas esse tempo pode variar. Existem cadelas que começam a ciclar com 8 meses, com 9 meses, isso pode variar, principalmente se ela for de grande porte, porque aí o sistema reprodutivo dela ainda não está muito bem formado, demora um pouco mais a ficar maduro, e aí por isso pode ocorrer essa demora no ciclo. Em contrapartida, as fêmeas de porte menor geralmente menstruam lá pelos seus 6 meses de idade, porque o sistema reprodutivo delas amadurece muito mais rápido. E depois disso, Michelle, de quanto em quanto tempo que elas continuam a ciclar? De 6 em 6 meses. Mesmo que ela tenha começado o ciclo com 9 meses, né? Uma hipótese aí, vamos supor que você tem uma patudinha que ela começou a ciclar com 9 meses de idade. Mas depois o próximo cio dela, quando vai ser? Daqui a 6 meses. Mas sempre tem aquela margem, né? Ela pode menstruar de 6 em 6 meses, ou de 7 em 7, ou de 5 em 5. Isso varia muito, tá? Pode subir um mês ou pode descer um mês. Mas a média é de 6 em 6 meses para todas elas, independente de serem porte grande ou porte pequeno. A diferença só está no primeiro cio. O primeiro cio de cada uma delas tem um tempo diferenciado pelo tempo de maturidade do órgão reprodutivo. E o que acontece, gente, nesse período que elas ficam tão nervosas, tão estressadas, né? Os machos ficam em cima. O que acontece? A explicação, gente, é bem interessante. Nesse período, as fêmeas, né, costumam produzir um hormônio chamado feromônio e ele fica exalando esse cheirinho nelas. E é por isso que os machos reconhecem quando elas estão no cio. Por isso que eles ficam desesperados. Aí você não entende, você fala, pô, como que ele sabe que ela está no cio? É por isso, o cheirinho dela fica diferente. E esse feromônio, gente, é uma coisa assim tão poderosa que um cachorro que esteja longe da sua casa, por exemplo, se você tem uma menininha, né, uma fêmea na sua casa que ela tá aí no cio, um cachorro que esteja longe, a 1 quilômetro, ele pode sentir esse cheiro e ele vai reconhecer que ela tá no cio. Inclusive é bem comum, quando você tem uma patudinha que está no cio, ficarem vários machos, né, rodeando o seu portão. Já aconteceu isso com você? E também ao contrário, né, quando você tem um machinho em casa que ele não é castrado, ele ainda consegue sentir esse cheiro do feromônio nas fêmeas que passam na rua. Então aquelas fêmeazinhas de rua, quando elas estão no cio, elas passam no nosso portão, o nosso machinho fica desesperado se ele não for castrado, né? Por causa disso, porque ele sente o cheirinho e isso deixa ele desesperado, ele pode até ficar agressivo. É por isso que eu sempre recomendo a castração. A castração sempre é o melhor remédio para o seu patudinho, mesmo que você não tenha uma fêmea em casa. A gente fala assim, mas eu só tenho um macho, eu não tenho uma fêmea, não tem problema nenhum. Ele pode ficar agressivo, ele pode ficar estressado, ansioso, depressivo. Fora as patologias que podem acontecer, né, como um câncer da próstata, que é uma coisa muito triste, que é justamente proveniente da falta da castração. Gente, uma coisa que eu costumo falar, que é muito importante, é você, quando identificar, né, a gente vai falar sobre os sintomas já já do cio, é você separar, né, a tua patudinha que esteja no cio de um machinho, caso você tenha um em casa, porque eles podem acabar cruzando e você não vai ver. Você não tá ali o tempo todo para ver, né, e numa fração de segundos eles podem acabar cruzando e aí já era, filhotinho na certa. Principalmente nos primeiros cios, né, pelo menos nos 2 primeiros cios da sua patudinha. Por favor, não deixe que ela cruze. Eu não recomendo que ninguém deixe cruzar, mas nos 2 primeiros cios é assim indispensável que você tenha um maior cuidado, porque ela pode ter problemas seríssimos, né, na gravidez e os bichinhos podem nascer defeituosos. Na próxima aula a gente vai falar sobre os sintomas, tá? Como é que você vai reconhecer esses sintomas, o que dá pra ver, o que não dá. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, então corre pra lá, não me deixa sozinha não, hein? Beijo, até lá!